temos compartilhado na Terça da Esperança a série Encontros Transformadores. E nessa série nós podemos ver nas narrativas dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os encontros transformadores que Jesus Cristo teve com homens, com mulheres, com pessoas que receberam de Jesus Cristo o toque, a manifestação da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Em meio aos conflitos em que eles viviam, em meio aos seus temores, às suas necessidades, Jesus Cristo foi ao encontro de cada um deles, mudando suas vidas. E nesta noite eu quero convidar vocês para juntos refletirmos em um encontro que Jesus teve. O encontro de Jesus com uma pessoa carente. Para isso nós estaremos lendo o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 5, o verso 1 ao verso 9, que nos diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Pai, no nome de Jesus, diante da tua santa e bendita palavra, nós pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito esteja trabalhando na vida de cada irmão, de cada amigo, que possamos entender e acolher com fé a palavra que o Senhor tem preparado de uma forma muito especial a cada um de nós. E peço ao Senhor que eu possa estar conduzindo esse momento segundo a verdade contida no teu Evangelho. No nome de Jesus, amém. João, ele demonstra ser uma pessoa muito conectada com a cultura, com a tradição, com a religião judaica. Isso é visível quando observamos logo no início do capítulo de número 5, João mencionar a respeito de uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. Nós não sabemos ao certo qual festa estava sendo celebrada em Jerusalém, mas as 3 principais festas judaicas dentro do calendário eram a festa da Páscoa, onde os judeus celebravam a libertação que Deus operou, tirando o seu povo da escravidão do Egito. A festa de Pentecostes, que se seguia logo após a festa da Páscoa, 50 dias, onde era uma festa, uma celebração agrícola, onde o povo se reunia para celebrar a colheita e consagrava ao Senhor as suas primícias. E a festa dos tabernáculos era uma festa do final da colheita,
onde o povo se reunia e trazia à memória o tempo da peregrinação, o tempo que o povo judeu viveu no deserto em tendas. Essas eram as 3 principais festas judaicas. Jerusalém, então, se torna o centro de toda a fé, de toda a religião. E para lá se reunia todo o povo judeu para celebrar, para agradecer o Deus libertador, o Deus provedor, o Deus sustentador. Na narrativa de João, nós podemos ver no capítulo 5, que ele fala a respeito de um paralítico, que no decorrer do texto, nós podemos ver, observar algumas carências que esse homem tinha. Carência física, carência afetiva, carência emocional, carência espiritual. A palavra carência, ela tem uma conotação de falta de algo, algo que é necessário, algo que é preciso, privação. E diante disso nós estaremos então compartilhando, trazendo uma reflexão a respeito das carências que este homem, ele apresenta no decorrer da narrativa de João. A primeira carência é a carência física. No versículo de número 5 nós lemos: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. A paralisia deixou esse homem limitado na sua mobilidade, impedido dele viver uma vida na sua plenitude, na qual ele estava impossibilitado de viver algumas coisas que a vida poderia lhe promover, como por exemplo, participar da celebração, participar da festa que estava acontecendo em Jerusalém. Em sua carência física, este homem paralítico, como os demais enfermos que se encontravam ali próximo do templo, estavam impossibilitados de participar de muitos eventos que ocorriam. Um homem carente na sua saúde física. É por isso que os encontros transformadores de Jesus Cristo apontam para a prioridade que Jesus, ele dava. Enquanto muitas pessoas subiam para o templo para celebrar, para participar da festa, Jesus se preocupa com o homem carente. Jesus não entra pela porta principal de Jerusalém. Jesus não entra pela porta principal do templo, mas ele entra pela porta das ovelhas. Ovelhas essas que seriam sacrificadas na festa para a remissão de pecados. É nessa porta que Jesus entra. E Jesus vai ao encontro daquele homem que tinha uma limitação física e estava próximo de um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia, para dizer que a misericórdia de Deus, ela está acessível a todos os homens, a todas as pessoas, independente da sua classe social, independente da sua cultura, independente do estado que elas se encontram, mesmo em meio a uma carência física, Jesus vai ao encontro. Quem sabe, meu irmão, meu amigo, nesse momento você se encontra em um leito de enfermidade, ou quem sabe passando por uma privação na sua saúde física, que você possa ter certeza que Jesus Cristo é Ele que vem ao encontro da nossa necessidade e se faz presente ao nosso lado através do Santo Espírito de Deus. Ele se importa com você, Ele conhece o estado em que você se encontra e nós precisamos entender isso. O Jesus que vem ao nosso encontro das nossas carências físicas. A segunda carência que nós podemos ver é a carência afetiva. Quando Jesus pergunta para aquele paralítico se ele queria ser curado, essa foi a sua resposta: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque,
quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Nas palavras do paralítico, nós evidenciamos uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, uma pessoa que carecia de afetos, sem amigos e principalmente sem uma família do seu lado. Segundo pesquisa do IBOPE, 28% da população brasileira considera não ter recebido carinho algum ao longo da sua vida, enquanto 21% afirma jamais ter expressado carinho a qualquer pessoa. Esses dados nos mostram que, de fato, o brasileiro é uma pessoa muito carente, carente de atenção, carente de carinho, carente de amor, carente de afeto. E essa é uma dura realidade que nós vemos na maioria dos lares, na maioria das famílias. Aquele homem não tinha um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, uma esposa, um filho, uma filha que estivesse ao seu lado nesse momento de carência. Uma família que olhasse para a sua situação, para a sua carência e dissesse: nós estamos com você, nós vamos lhe apoiar, conte conosco até o fim. Se há uma possibilidade de um milagre acontecer na sua vida, quando o anjo descer nesse tanque e mover essa água, nós estaremos ao seu lado, nós lhe ajudaremos a descer nessa água. Esse homem não tinha ninguém, ele estava sozinho. Isso faz sentido para você? Quem sabe você tem 12 anos de idade, 14 anos, 25. Quem sabe você tem mais de 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80 anos, e nunca recebeu o afeto, o carinho de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, do seu cônjuge. Quem sabe entra ano e sai ano, você se assemelha a esse paralítico, sozinho, em meio à sua casa, o seu lar e a sua família, se sentindo como esse paralítico, dizendo: eu não tenho ninguém que me ajude. No Salmo 27, o verso de número 9, o verso de número 10, na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, nos diz assim: tu sempre estivesse por perto para me ajudar, não vires as costas para mim agora, não me deixes de fora, não me abandones, tu sempre mantiveste uma porta aberta, meu pai e a minha mãe foram embora e me deixaram, mas o Eterno me acolheu. Esse é o sentimento que nós devemos trazer para dentro das nossas carências afetivas familiares. Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente, Ele está em nosso lado, em meio às nossas carências afetivas. Deus sempre tem uma porta aberta, nos dando livre acesso para nos ouvir, para nos socorrer em meio às nossas carências afetivas. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Deus, em Cristo Jesus, nos acolheu. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Ele se faz presente ao nosso lado em meio às nossas carências.
as nossas carências afetivas. Uma terceira carência que nós podemos ver é a carência emocional. E eu quero olhar para a resposta que o paralítico deu a Jesus por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, por outro lado da moeda. Existem pessoas que acreditam que quando incorporam um papel de vítima, vítima da sociedade, vítima da família, vítima da igreja, vítima do mundo, vítima de Deus, vítima do diabo, elas poderão adquirir algum benefício, alguma benesse. Vocês já perceberam que quando uma pessoa, ela vai contar uma história que envolve a sua vida, geralmente essa história, ela se coloca sempre no papel de vítima e nunca no papel de vilão? Preste atenção nisso. Em meio a uma conversa entre amigos, em meio a uma conversa entre estranhos, em meio a uma conversa familiar, em meio a uma conversa de pessoas que professam a mesma fé, a pessoa sempre irá contar como vítima da história. Aquele paralítico faz isso, diante de uma pergunta fechada que Jesus faz: queres ser curado? Ele não responde Jesus, mas ele prefere contar uma história. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Dentro da sua carência emocional, aquele paralítico acreditou que poderia sensibilizar aquele homem que estava diante dele. E é por isso que ele conta essa história. Mas é muito interessante, porque Jesus, em Mateus capítulo 5, o verso de número 37, nos diz: seja, porém, a sua palavra, sim, sim, não, não. O que disso pastar vem do maligno. E essa palavra maligno, dentro do original, puxando para a ética dessa palavra, significa algo ruim, algo mal, algo obscuro, algo que não é claro. E é muito interessante que na história narrada pelo paralítico, alguma coisa estava faltando, alguma coisa ali não se encaixava no seu relato. Quando? Como? O porquê ele havia ficado paralítico há 38 anos atrás. O que isso tem a ver comigo e com você nessa noite? Deus nos conhece. Jesus Cristo nos conhece. O Espírito Santo de Deus nos conhece. Deus sabe o porquê nós não participamos muitas vezes de um culto online, de uma célula. Deus sabe o porquê muitas vezes nós não somos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Deus sabe o porquê nós não tratamos bem o nosso próximo, um membro da nossa família. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quando eu me assento, quando me levanto. Ainda as palavras não chegou na nossa língua. Deus sabe cada uma delas. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente.
nós não temos a mínima condição de contar uma história pela metade para o Deus Trino. Ele nos conhece muito bem. Aquele paralítico, de verdade, não conhecia quem era Jesus. Mas Jesus conhecia quem aquele paralítico era. Ele conhecia toda a trajetória da sua vida. E Jesus, ele não se emociona com a história que nós contamos, porque ele nos conhece muito bem. Desde a nossa formação no ventre materno até nos nossos dias, ele sabe de fato quem nós somos. E nós podemos ver aqui também uma carência espiritual. Esse paralítico, ele representa toda a humanidade carente, em sua total incapacidade de se ajudar a si mesmo, de ir em direção a Jesus. 38 anos se arrastando, 38 anos em um leito de enfermidade, à beira de um tanque, esperando a misericórdia, esperando o milagre, esperando um anjo que nunca veio para ele. Ao longo daqueles anos, aquele paralítico, ele acreditou que era possível ser curado se ele fosse mais rápido do que aqueles outros enfermos, do que aqueles outros doentes que se encontravam ali no tanque de Betesda. Ao longo dos anos, aquele paralítico achou, se ele tivesse uma família do seu lado, lhe dando apoio, ele seria curado. Ele desceria naquele tanque no qual um anjo periodicamente descia, envolvia e mexia aquela água, ele poderia ser curado. Aquele paralítico acreditava, se contasse emocionadamente a sua história de vida, ele poderia sensibilizar alguém que passava por ali e o ajudaria a descer no tanque e assim ser curado. Aquele paralítico, mesmo no estado em que se encontrava, ele acreditava na força e no poder do eu. Mas meu irmão, meu amigo, é somente Jesus Cristo, através do encontro transformador, que pode verdadeiramente curar o homem, curar a mulher, curar o ser humano de todas as suas enfermidades, de todas as suas carências. Jesus olha para aquele paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. A graça sendo manifesta ao ser humano imerecedor. O homem foi curado, e uma das primeiras coisas que ele faz é se dirigir para a festa, para o templo. E mais uma vez, Jesus vai ao seu encontro. E Jesus desvenda toda a história de vida vivida por aquele paralítico. Jesus se aproxima dele e diz: olha, você já está curado, não peques mais para que não suceda coisa pior. Fica muito claro nas palavras de Jesus, nas palavras reveladoras, que o estado daquele homem era em virtude do pecado. A sua carência física, a sua carência afetiva, emocional e, sobretudo, a sua carência espiritual era em virtude do pecado. Eu convido você a prestar atenção nessa música, nesse momento, na letra, e meditar no Evangelho de Jesus, nesse encontro transformador.